né, usando essa ideia da multiplicação de fração, que a gente multiplica entre si os numeradores e os denominadores, com números, olha, 2 quintos vezes 3 sétimos é equivalente a 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 7, 35. Então, está resolvido. Mais um exemplo, 2x vezes x. 2x vezes x o que a gente faz? Repete o x, soma os expoentes de cada um dos x, vai ficar 1 mais 1, que é equivalente a 2x elevado ao quadrado. Da mesma forma, nós vamos pegar 3y vezes 7y ao cubo. Então, 3 vezes 7 dá 21. Repito o y, somo seus expoentes. Quando ele não tem um expoente aparente, o expoente vale 1, eu pego 1 mais 3, que vai dar 21y elevado a 4. Então, essa ideia é a ideia da multiplicação de frações. Só multiplicar o numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Agora, se a sua ideia for dividir uma fração pela outra, o que nós vamos fazer? Para fazer uma divisão, nós vamos conservar a primeira fração, tá? Então, conserva essa fração e multiplica pelo inverso da segunda fração, ou seja, da outra fração. Então, se eu tiver, por exemplo, AB dividido por CD, isso é equivalente a AB vezes DC. Perceba que a gente inverteu a fração, que era CD, né? Nós colocamos agora DC. Ok? E aí, multiplica. Usa a ideia da multiplicação. A por D, B por C. Ok? Então, essa é a propriedade de divisão de frações. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos. 2 terços dividido por 1 quinto. Repete o 2 terços e multiplica pelo inverso de 1 quinto. Qual é o inverso de 1 quinto? 5 sobre 1. Tá, agora ela se transforma em uma multiplicação. E aí eu uso a ideia da multiplicação. Multiplico 2 por 5, 10, e 3 por 1, que dá 3. Então, o resultado, 10 terços. Depois disso, eu tenho um exemplo B, que tem um número inteiro, que é o 13, dividido por uma fração, que é o 4 quintos. Então, o que eu faço? Repito o 13, que é a mesma coisa que 13 sobre 1, e multiplico ele pelo inverso de 4 quintos, que é a mesma coisa que 5 quartos. Fazendo 13 vezes 5, 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6, 65. E 1 vezes 4, que resulta no próprio 4. Mais um exemplo, 13, 3 sobre 14 avos, isso dividido pelo número inteiro 6. Lembrando que quando eu tenho o número inteiro 6, ele é equivalente a 6, ele próprio, né? 6 sobre 1. Ok? O 6 é a mesma coisa que 6 sobre 1. Então, por isso que aqui nós mantivemos o 3 sobre 14 e multiplicamos pelo inverso de 6, que é, na verdade, 1 sobre 6. Então, fazendo 3 vezes 1, 3. 14 vezes 6 dá 6 vezes 4, 24 dá 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 84. Como aqui é possível de simplificar, nós vamos simplificar. Como simplifica? Eu divido ambos os termos, numerador e denominador, pelo mesmo número. Se eu dividir, por exemplo, 3 por 3, o resultado é 1. Vamos ver, o 84 também precisa ser dividido por 3. Se eu dividir 84 por 3, vamos fazer a conta aqui do lado, 84 dividido por 3. Então, vai ficar 8 por 3, vai dar 2, vezes 3 dá 6. Então, aqui ainda sobra 2. Eu abaixo 4. 24 por 3 dá 8. Ok? Então, por isso que o resultado nosso, já simplificado, é 1 sobre 28.
Então, esses exemplos, eles são o quê? Que são exemplos que ilustram a divisão